Oi pessoal, bom dia, que Deus abençoe vocês. Nós estamos cedinho da manhã aqui junto agora os amigos, meu filho aqui Samuel. Prazer pessoal. E também aqui o Gabriel, meu amigo também. Aliás, o Samuel aqui ele tem um recado para dar para vocês aí. Pessoal, vocês que me conhecem de outro canal, vocês sabem né, eu sou o Desprovador Samuel, esse é o nome do meu canal, 07. E acompanha lá, tem música, tem contos sobre o desprovador, tem oratória, tem meditação ali para você, para saber o físico, espiritual e mental. E eu tenho um texto aqui para ler. Está lá em 1 Coríntios 6:19, que diz assim: acaso não sabeis que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Olha só como Deus dirige, como o Espírito Santo é bom. Eu pedi para o Gabriel ler primeiro os dele e o Samuel acabou lendo, mas era fazer o Samuel mesmo. Por quê? Porque nós estamos cedinho agora, nós estamos aqui numa praça. O que nós estamos fazendo? Nós vamos fazer, depois de servir, nós vamos fazer caminhada. Você tem que fazer uma caminhada ou uma corrida, se precisar orientado pelo teu médico, porque tem muitas pessoas que tomam medicação, às vezes até antidepressivo. Mas quando você caminha, libera no teu corpo dopamina, não é isso, Gabriel? O que mais, Gabriel? Endorfina, o que mais, Samuel? Serotonina, que dá a sensação de bem-estar, de prazer. Então você tem que fazer exercício. E pegar sol ali, se puder, até as 10 horas da manhã ou depois das 4 horas da tarde. Bora se mexer, pessoal. Vamos fazer exercício, vamos fazer caminhada. Nós estamos aqui sempre levantando às 6 horas da manhã, cada um faz seu culto, lê a Bíblia, estuda a lição, a meditação, busca Deus em primeiro lugar e depois nós vamos fazer exercício. Tem muitas pessoas que estão usando muita medicação porque não estão fazendo exercício. Se você não fizer exercício físico, você vai gastar depois com medicação. Fazer exercício físico. O que o Samuel falou? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aliás, você pode usar os remédios naturais. Vocês podem me ajudar. Quais são os remédios naturais? São 8, me ajude aí. Temperança. O que mais? Sono, repouso. O que mais? A luz do sol. Água, ar puro. Alimentação boa, saudável, frutas. E descanso. É isso, Gabriel? Então a primeira dica de hoje para vocês é faça exercício físico. Se você dormir a manhã toda ou boa parte da manhã, você está perdendo uma boa parte da sua vida. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Para a gente poder servir melhor a Deus, servir o próximo, nós temos que ter saúde. No exercício físico, com a ajuda de Deus, você vai encontrar saúde. Essa é a primeira dica. Vai levantar a tua estima também. Você vai se sentir mais bonito, mais jovem. Você vai desacelerar o envelhecimento, vai te ajudar. E também vai fortalecer os teus músculos, até os teus ossos, para você no futuro não ter osteoporose. Agora nós vamos ler um outro texto aqui que o Gabriel vai ler. Então, primeiro, a dica foi de saúde, uma dica de saúde aqui no canal do Evangelista Jesaías. Amém. Junto com o Gabriel e o Desprovador Samuel. Vamos ver, qual é o texto? Agora um texto. O que Deus diz sobre guardar dinheiro? Economia e frugalidade. A Bíblia nos ensina a evitar o desperdício e a sermos prudentes com nossas finanças. Em Provérbios 13:11 lemos: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Devemos gastar sabiamente e economizar sempre que possível. Beleza, só para ficar bem claro, Samuel, qual é o texto que tu leu para o pessoal buscar de novo aqui depois do gostar? 1 Coríntios 6:19. Pode ler de novo. Citar de novo, citar de novo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não, eu digo citar só o texto novo. Só o texto? É, para eles. 1 Coríntios 6:19. Diz assim: acaso não sabeis que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo? É o Espírito Santo? Que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Tá aqui o texto, Gabriel vai ler de novo, vai citar, para ficar bem claro. Provérbios 13:11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Você gosta de dinheiro? Você quer dinheiro? Você precisa de dinheiro? Olha a dica que Deus está dando ali, você tem que economizar. Você não pode gastar tudo que tem, você tem que ter um fundo de reserva. Damos uma dica que quem sabe aplica no Tesouro Direto, que se tiver uma emergência você pode resgatar e vai ter uma liquidez melhor do que a poupança. Você tem que guardar, às vezes pode quebrar o teu carro, um liquidificador estraga, uma máquina de lavar, até coisas mais graves. Meu pai estava doente, a saúde do meu pai estava doente e ele morreu e precisava enterrar ele, tirar dinheiro de onde eu estava guardando já. Então, não gaste tudo que você tem. Depois de você tirar o dízimo de Deus,
Porque quando você devolve o dízimo, você reconhece que você tem um Criador, um protetor e um mantenedor. Quando você devolve o dízimo, você reconhece que você tem um Criador, um protetor e um mantenedor. E quando você, isso é 10%. E quando você devolve a oferta, você está reconhecendo que você tem um Salvador pessoal, Rei e Salvador, Jesus Cristo. A oferta tem a ver a adoração com a redenção. Você deve tirar uma partezinha ali para fundo de reserva, para as necessidades. Se quebrar o carro, se o liquidificador estragar, a máquina de lavar roupa estragar, você vai precisar. Então você tem que fazer esse fundo de reserva. E até para as suas viagens, depois quem sabe até para futuros investimentos. Faça um fundo de reserva. Às vezes você pensa que Deus não está interessado nessa questão. Gabriel, o texto que mais aparece na Bíblia é sobre o quê? Dinheiro. Dinheiro. Quer falar um pouquinho sobre a sua parte? Alguma dica para o pessoal ali aproveitar dentro dessa área? Bom, basicamente, como é o tema que mais aparece na Bíblia é dinheiro. Se o tema que mais aparece na Bíblia é dinheiro, é porque Deus se importa muito com o jeito que a gente vai lidar com o nosso dinheiro. Lá também na Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas não quer dizer que o dinheiro é negativo. O amor a ele é negativo. Mas é o tema mais citado na Bíblia, porque a gente tem que saber lidar com ele. Se a gente não souber lidar com ele, a gente pode ou nos cuidar, ou nos ficar ganancioso, ou qualquer coisa do tipo. Mas Deus nos ensina a lidar com dinheiro e ele fala, desde que eu li aqui agora, sobre guardar, sobre saber, enfim, gerenciar o seu dinheiro. Tu acha importante essa mensagem? Óbvio que é importante. Dinheiro é importante. O trabalho é abençoado por Deus. E outra coisa, o que mais fala na Bíblia? Saúde. Saúde é muito importante. Lá em Levíticos 11 fala sobre alimentação, o que podemos e não podemos comer, e por aí vai. Jesus comeu com os discípulos, comeu com peixe, comeu cordeiro. Comida tem em todo canto da Bíblia. Alimentação saudável tem em todo canto da Bíblia. Exercícios físicos, o que não podemos fazer, deixar de fazer, tem espírito de profecia, tem nos livros, tem na Bíblia, em tudo que é canto. E vocês viram que são 3 desbravadores aqui? Desbravador Gabriel, desbravador Gabriel, desbravador Samuel, desbravador Isaías. Nós somos desbravadores, nós somos evangelistas, nós somos Calebs também. Tu tem mais um texto para nós, né? Tu tem? O Gabriel tem mais texto. Então fica a dica para vocês aí. Faça fundo de reserva, economiza, pensa no futuro. Quantos casamentos estão destruídos porque não tem dinheiro para pagar as contas, para comida. Isso é importante para o estudo dos filhos. Então faça um fundo de reserva. Você vai ser mais abençoado, você vai poder ser as mãos de Deus para abençoar outras pessoas também, nas suas necessidades também. Olha outro texto, Gabriel. Lá em Filipenses 3:13 diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o... Vamos lá de novo, calma aí. É tranquilo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. O Gabriel vai esperar o navio passar, senão não é atrapalhador, você não vai ouvir nada. Pode ver que tem até o canto dos pássaros, que está esperando a pessoa fazer o ouvido, mas não tem problema, você pode ver. Vamos lá de novo. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só. Samuel, quantos anos você tem? 20 anos. Esse guri aqui tá com carteira de motorista. Você quer tirar carteira de motorista? Sabe que foi Deus que deu poder para eles se esforçaram, mas eu acompanhei o processo deles. Esse menino aqui que idade tem? 19. Ele também está com carteira de motorista. Você quer tirar a carteira de motorista? Ele leu aqui sobre perseverança. Você tem que ter perseverança. Eles perseveraram e eles venceram. Eles estão com carteira de motorista. Olha só. Abraham Lincoln tentou muitas vezes até antes de ser presidente. E ele persistiu, ele perseverou. Thomas Edison, quantas vezes ele tentou para inventar a luz, a lâmpada? Muitas vezes, ele persistiu, perseverou. Santos Dumont, o inventor do avião, quantas vezes ele tentou ali, quantos tipos ali de avião, de maquete? Várias vezes, você tem que ter persistência. Aliás, vamos dar uma diquinha para vocês aqui, já que eu aprendi com os meninos, eu acompanho esse processo. Estuda lá na autoescola com os professores, é online agora, estuda o livrinho que eles estão, mas tem um site do Detran ali, né, Gabriel? Que tem ali simulados
você deve ali fazer várias vezes. Samuel vai falar um pouquinho sobre isso, Gabriel, agora, porque ali vai cair muitas questões que depois vai aquela. Fala um pouquinho, Gabriel, depois, Samuel. A questão do simulado ali do Detran para a prova teórica. Tem um simulado que é exatamente como se fosse uma prova do Detran, e lá vai ter questões aleatórias e vai te ajudar a se preparar para a prova para chegar lá e tirar de primeira. Fala, Samuel. Tem ali sobre primeiros socorros, tem ali sobre leis de trânsito, tem ali sobre as legislações, tem tudo um pouquinho ali, de perguntas completo, para te poder aprender. Por quê? Tu tem que não só decorar, mas entender e aprender a colocar isso pra ti. Porque tu sempre tem que estar se atualizando mais pra frente quando tu ter a tua carteira. Então, na teórica, eu ali rodei, quantas vezes mais ou menos, pai? 2 vezes, na segunda, terceira tu passou. 2 vezes, e na terceira eu passei na teórica. Persistência. E na prática, eu passei de primeira, graças a Deus, e só com 2 pontos na carteira, que eu errei uma coisinha simples. Quer contar a tua experiência ali. pra eles, pra estimular o pessoal que acha que nunca vai tirar carteira, que tá triste? A minha experiência foi um pouco diferente. Na teórica eu já passei de primeira, mas na prática ali eu acabei reprovando. Mas o que? No momento abala, óbvio, tu fica triste, fica frustrado, vai ter que gastar mais dinheiro, vai ter que ir lá praticar, fazer de novo. Mas o que eu fiz? Eu persisti. Eu fui lá e pratiquei mais, fiz mais aulas, fui lá e passei. Agora eu tô aqui habilitado. Persistência, né, Samuel? Persistência. Olha só, eu quero falar uma coisa pra vocês. Esse aqui é nosso professor. Ele que ensina eu, Samuel, de economia. Ele é nosso professor, eu não tinha nenhum real guardado mais. Ele me ensinou. Pode ser que seja pouquinho para vocês, mas eu já estou com 200 e poucos reais guardado. Se Deus quiser, 1.000 e poucos, eu não tinha mais nada, eu só pagava a conta e estava endividado. Ele é o nosso professor de economia, mesmo que a idade dele. E esse aqui, né, Samuel, também é meu professor, Samuel. Ele é também nosso professor sobre internet, sobre YouTube, ele que ensina a nós. E esse rapaz aqui, orientado por ele, edita e faz a gravação e posta pra gente. Eu não sei nada, não sei nem postar, mas eles são meus professores. Nós somos uma equipe missionária e nós estamos aprendendo uns com os outros. Outra coisa, dica, observando os meninos aqui. Eu observei que alguns estavam tendo dificuldade para passar na aula prática. Este menino aqui, o meu filho Júnior, disse: pai, com apenas 20 horas não passa. Eu estou dando a dica para vocês, não passa quem nunca dirigiu antes, é raro. E esse menino aqui começou a investir mais, eu fiz mais aulas, eu pensei, esse menino tá botando dinheiro fora para aqui, isso, para aqui. E daí eu percebi, isso que eu tenho que fazer com o Samuel não vai fazer a prova direta, o Samuel vai fazer mais aulas. Quantas horas você fez mais? 30, eu fiz 16 mais 16 aulas, mas total deu 36 aulas. E depois, qual foi o resultado disso, aprendendo com o Gabriel, com o Samuel? Samuel? Passei de primeiro. Então fala aquele que tá postado lá, aquele. Como é que vocês colocaram ali? Epa, para aí. Dá licença, passei de primeiro. Olha aí, pessoal, fica a dica para vocês. Agora então, para fechar este momento especial aqui, raro, de esse menino, a gente vai fazer uma coisa que vocês vão achar bem estranha, mas a gente vai pegar agora, que a gente vai fazer uma meditação final, uma reflexão para ficar com você. Só um pouquinho que eu vou ali, vocês vão ver o que eu vou fazer. Olha só, é bem engraçado mesmo. Eu vou pegar um papelão que vai ser o banco pro Samuel sentar no chão. Eu vou pegar um papelão que vai ser o banco do Gabriel. Olha só. E o meu também. Nós vamos sentar aqui, vamos ver como é que a gente fica no vídeo ali, não sei. Os guris vão ver ali. Eles que sabem ajustar, não sei nada, que nós vamos sentar aqui no chão um pouquinho agora. Será que vai aparecendo isso tudo, Gabriel? Tá aparecendo. Então, tamo lá. Aí, e eu tenho uma meditação final para vocês aqui, de Deus. Tá aparecendo, Gabriel? Nós estamos ali, vocês cuidam, que eu não... Ó, eu tô com a Bíblia na mão. Os meninos leram ali no celular. Eles leram no celular. E eu tô com a Bíblia aqui. Também está ali no celular, mas para vocês verem como é importante a palavra de Deus, a gente vai explicar depois. Eu vou ler aqui Tiago 1, versículo 27. E nesse momento agora, Deus quer falar ao teu coração, ao meu coração. Estou botando óculos porque esse óculos já não enxerga mais nada. Eu não sou mais criancinha. Esse aqui tem 19 e o outro 20. Eu estou com 56 anos. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado. Vou repetir aqui. Tiago 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado. Olha só, nós somos desbravadores, somos Calebes, somos cristãos, somos adventistas do sétimo dia E jovens adventistas. e jovens adventistas. E de manhã, às 6 horas, a gente levanta, a gente faz o nosso culto, lê a Bíblia, lê a lição, a meditação. E a gente vem aqui
para caminhar junto à natureza. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aqui a gente fala de economia, e o nosso líder aqui em economia, o professor Gabriel, ele que nos orienta, orientado por Deus, né? A gente fala ali sobre metas, você tem que ter foco. E a gente volta para casa, faz o de jejum lá, a gente come lá um mescalzinho, um leite, um pãozinho. E depois a gente vai ali pegar os carrinhos que a gente tem e a gente vai dar uma treinadinha, colocar na garagem, tirar da garagem, para eles desenvolver um pouquinho mais. Isso é uma equipe de amizade. E o que a gente faz depois? Depois a gente vai visitar alguém que perdeu alguém, que morreu alguém. A gente esteve visitando o Everson, né? E a gente hoje quer visitar um outro que está se recuperando da saúde, que é o Enio. Então a gente visita os doentes, ora com eles, os enfermos, as pessoas que estão desanimadas. Você tem que fazer isso aí também. Uma equipe missionária. Então a gente faz exercício físico, a gente faz os vídeos para louvar o nome de Deus e a gente vai visitar as pessoas em casa. Você tem que visitar. Não adianta só conhecer da Bíblia e não visitar. A verdadeira religião tem que ter amor, misericórdia e compaixão. Visitar as pessoas, suprir as necessidades deles. Deus está pedindo isso aí para você. Até porque as pessoas vão ver o amor de Cristo em nós, a compaixão. Isso vai inspirar eles a conhecer mais desse amor, desse Deus de amor e graça e misericórdia. E o último texto que eu quero ler aqui para vocês, então nós somos uma equipe missionária. É Salmo 133. O título aqui diz a excelência da união fraternal. O amor entre os irmãos, né? É quão bom e quão agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce pela barba, a barba de Arão, desce pela gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Eu quero destacar duas coisas importantes aqui. Óleo na Bíblia é símbolo de Espírito Santo. Se o Espírito Santo, se Deus não tivesse na mente do Samuel, do Gabriel e da minha, nós não estaríamos unidos aqui para fazer esse vídeo para você. Se os irmãos não tiverem a presença de Deus, do Espírito Santo, vai ter briga entre os casais, entre os pais e os filhos, e na igreja também, disputa por cargo e por supremacia. Então você e eu devemos dia a dia clamar e orar por Deus, pelo Espírito Santo. Aliás, falando sobre Deus, vocês não podem ver Deus aqui conosco, mas Deus está aqui na presença, na pessoa do Espírito Santo e os anjos de Deus também. Mas você pode sentir aí em teu coração. Então, se você quer amar mais tua esposa, teu esposo, teus filhos, os irmãos da igreja, ser um trabalhador melhor, você precisa clamar pelo Espírito Santo e pelos frutos do Espírito Santo. Os discípulos no passado receberam a chuva serôdia e para nós é prometida a chuva serôdia. Se lá entre Rússia e Ucrânia, se lá na Palestina tivesse Espírito Santo na mente daqueles líderes de guerra, não teria aquela morte daquelas crianças, não teria gente passando fome, o mundo não estaria como está. E outra coisa que fala sobre orvalho. Ah, tá passando avião, nós vamos esperar um pouquinho. Antes de haver a chuva, caiu o orvalho, a relva que obedecia ao crescimento das plantas e da vegetação. Antes acontecia isso. E depois Noé ali, ele pregou orientado por Deus e chamava de louco, ou de fanático, de alarmista. Nós falamos sobre a volta de Jesus no outro vídeo. E as pessoas acham que é loucura. Mas pelos sinais políticos, sociais e econômicos, nós já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Amém. E você precisa preparar-se para isso. Com relação aqui à palavra de Deus, sabe que uma vez um professor pediu para o menino ir no rio e encher o balde 10 vezes. Só que o professor disse assim: menino, olha para o balde agora a primeira vez. O menino olhou bem, guardou na memória tua memória? Tua mente? Sim. Aí o menino foi a primeira vez e voltou. Quando o menino voltou, a primeira vez ele viu que estava furado embaixo e não retinha água. Ele disse: eu não vou mais, professor. O senhor está me fazendo de bobo? E ele disse: vai lá as outras 9 vezes. O menino foi. Quando o menino voltou, o menino
terminou as 10 vezes, o menino perguntou: professor, qual é a lição que o senhor quer me ensinar? E o professor disse: como é que estava o balde quando você viu a primeira vez? Ah, viu, Gabriel? Viu, Samuel? Estava com barro, estava sujo, estava imundo. E como é que, cheio de areia? E como é que está agora? Ah, agora está bem limpinho. A palavra de Deus, quando a gente ora para Deus, para o Espírito Santo, iluminar nossa mente, nosso coração, vai limpando nosso coração, vai colocando o desejo do nosso cuidado do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. A gente vai querer fazer exercício, uma caminhada, uma corrida, um esporte, um vôlei, futebol. Cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, para não precisar futuramente usar bastante medicação ou diminuir. Entendeu? E vai dar o testemunho para o mundo que nós somos equilibrados, porque o mundo está em busca de beleza física e de saúde. Então você, como cristão, tem que fazer exercício físico. E aqui na palavra de Deus fala que nós temos que cuidar do nosso corpo, que temos o Espírito Santo. Então, quando você lê a Bíblia, vai passando ensinamentos no coração. Quando você lê a Bíblia, vai falar sobre dinheiro, sobre economia, que você tem que guardar o dinheiro, não gastar tudo, para levar um alimento para alguém que precisa, pagar uma medicação para alguém que precisa, um estudo para alguém que precisa, o campuri ou a inscrição para alguém que precisa. Você precisa ser mãos de Deus aqui na terra, e eu também. Então, quando você lê a Bíblia, vai falar sobre isso. Que em primeiro lugar é Deus, mas o dinheiro também é importante. Quando você lê a Bíblia, vai falar também sobre perseverança. Você quer ter carteira de motorista, como esses meninos aqui, para poder trabalhar, estudar, levar tua namorada, tua noiva, tua esposa, teus filhos no colégio, viajar, você tem que ter persistência. E com a ajuda de Deus, tudo é possível para aquele que tem Deus ao seu lado. Então, quando lê a Bíblia, vai acontecer isso aí acontecer. Outra coisa que eu queria comentar com você, vamos ver aqui na minha colinha, eu tenho uma colinha aqui, sabia? Sabe, outra coisa que está acontecendo entre nós, que você já viu falar sobre Jaber e Muhammad? Jaber era era um gigante que era mais alto, com quase 2 metros, e o outro um anão. E qual é que é a história deles, a explicação? O anão, as pernas dele eram atrofiadas, então ele não conseguia caminhar, mas ele vendia panelas, as pessoas roubavam a panela dele, não davam todo o dinheiro e ele não podia sair correndo atrás deles. Então ele tinha dificuldade. E o gigante era cego, o gigante não conseguia enxergar. Roubavam panelas dele, não dava o dinheiro todo, ele nem enxergava o que estava acontecendo. Oi? Era pão, não era? Não, panela, eles vendiam panela. Então eles se conheceram, eles fizeram um pacto. Vamos... o anão começou a andar nas costas do gigante, que ele carregava ele, e ele disse assim, o anão falou: olha, você vai ser minhas pernas, porque eu não posso caminhar. E o gigante falou: e você vai ser a minha visão. Então um que não enxergava e o outro que tinha pernas para caminhar, eles se uniram, e assim eles puderam prosperar e se proteger. E assim eles ficaram por 5 anos, até que um deles, o gigante, veio a morrer mais tarde, depois o outro de tristeza também veio. Qual é a lição que fica? Samuel, Gabriel e Jesus unidos para pregar o evangelho, para ajudar nos canais, para ajudar na parte econômica, na parte de exercício, na parte espiritual. Você precisa estar unido com a tua esposa, com teus filhos, com os irmãos da igreja. Aliás, se você pegar um ramo só de uma árvorezinha, um galhozinho bem fininho, é fácil quebrar ele e destruir. Entendeu? Mas se você pegar 10 galhos e amarrar eles, é difícil. Unidos com Deus, nós somos mais fortes. É por isso que Jesus precisa estar no teu lar, no teu casamento, na tua vida espiritual, no teu namoro. E outra coisa, vai para a igreja também, vai quarta-feira, vai domingo, vai orar, para com a preguiça. Como é que você fica olhando futebol e outras coisas? Não que não pode olhar. Você não faz, tem que ir na igreja. Levanta mais cedo para fazer o culto, para fazer exercício. Ah, eu estou fraco espiritual. Uma brasa, se tu tirar do braseiro, o que vai acontecer? Vai apagar. Você só fica olhando filme de terror, filme sensual, novela, que ensina a destruir casamento e não lê a Bíblia, não ora. Aí depois você não quer ir na igreja orar e ler a Bíblia porque não tem mais prazer e satisfação para você. O que traz paz, segurança e salvação é Jesus. Último testemunho nessa manhã. Você já viu falar sobre tamareiras? Tâmaras, esse tipo de coqueiro. Isso dá lá na Palestina. Está na Bíblia também. Sabia que ela não precisa de água de chuva? Ah, não precisa de água de chuva? Como assim, Samuel? Como assim, Gabriel? É porque as raízes delas elas vão lá pro fundo da terra, até alcançar os lençóis freáticos. É de lá
que vem a água dela, que dá vida para ela, que ela tem folha, que ela tem vegetação, que ela tem verde, tem frutos. Se você quer ter os frutos do Espírito Santo, se você quer ter uma vida assim abençoada financeiramente, na parte de saúde, na parte de persistência, no nosso caso nós estamos falando sobre a autoescola, tem que estar enxertado na videira verdadeira que é Jesus. Como? Com a oração, o jejum, o estudo da palavra, e assim você vai ter vitória. Aliás, ela é bem alta essa árvore, tamareira, e às vezes o galho dela no inverno, e com chuva e com vento, vai lá no chão, e quase que se quebra, mas depois volta. Às vezes você acha que não vai vencer, que não vai conseguir, terminou tudo, na autoescola, na saúde ou financeiro, que está acabado, estou endividado, estou atolado até a cabeça. Mas Jesus pode levantar você e fazer você ter uma vida vitoriosa na parte financeira, na parte física e na parte da persistência, que no nosso caso nós estamos recebendo a autoescola e outros sonhos e objetivos para seguir. Mas nós temos que orar, ler a palavra de Deus e testemunhar. Se nós estivermos mais na presença de Deus, Deus vai dar uma vida vitoriosa para nós. Agora nós queremos fazer uma oração com você. Querido bondoso Deus, abençoe esses queridos irmãos, amigos, jovens, pessoas da terceira idade, da melhor idade, que vão ouvir esse vídeo. Possa ser uma bênção para eles. Que eles decidam fazer exercícios físicos todos os dias. Que eles decidam cuidar da parte financeira, ter uma saúde financeira, que é importante. Que eles decidam ter persistência e perseverança para, quem sabe, tirar a carteira da autoescola, outras coisas, sair das dívidas também. Deus tem poder de tirar eles no fundo do poço. Se nós formos por mais alto do fundo do poço, ou do mar, que é quilômetros e quilômetros, Deus vai lá. Não para condenar nós, mas para dizer que nós somos especiais, que quer libertar nós, transformar nós e usar nós como vaso de honra para sua honra e sua glória. Se nós somos para a montanha mais alta, Deus vai atrás de nós para dizer que nós somos especiais, não quer condenar, mas quer usar nós para sua honra e sua glória. Deus quer ajudar esses queridos aí, que possa ser uma bênção para eles, que eles possam se inscrever